A gente começa o Repórter Brasil de hoje falando de economia. Apenas 15% dos brasileiros conseguem pagar as contas do início do ano com o salário que ganham. Ano novo, vida nova e dívida nova. No início do ano aparece tanta coisa para pagar. São as prestações das compras de Natal, os gastos com a criançada nas férias escolares, muitas vezes uma viagem de férias para relaxar, material escolar, IPVA, daqui a pouco IPTU. Resultado, muita gente endividada. Tá difícil, gastamos muito em festa, final de ano, dezembro, Réveillon, não sobrou nada. Acumula tudo, né? Acumula toda a parte escolar dele, né? Acumula que eles estão de férias também. Então, se gasta mais, né? Porque a gente tem que ficar com eles, tem o cinema, tem tudo. É difícil. Acaba ficando endividado? Com certeza, o salário não sobe e o resto só aumenta. Um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que apenas 15% dos brasileiros dizem ter condições de pagar as despesas sazonais deste início de ano com o salário que recebem no período. A pesquisa ainda revela que 17% dos entrevistados não fizeram qualquer planejamento para pagar esses compromissos no início de 2018. Alguns brasileiros até tentaram se planejar para a avalanche de despesas do início do ano, mas mesmo assim a maioria fica no vermelho. De acordo com o levantamento do SPC, quase um terço dos consumidores tentou pelo menos guardar parte do 13º salário para essas despesas. 27% não gastaram com as compras de Natal e festas de fim de ano e 21% conseguiram um bico para reservar uma renda extra. Se você está na lista dessas pessoas que se esforçaram, mas mesmo assim não conseguiram se livrar das dívidas, anote aí agora algumas dicas para se livrar dessa situação. Sugeriria que os pagamentos como IPVU e IPTA, que os municípios e os governos estaduais costumam oferecer parcelamento, que usem esse parcelamento. Em geral, é melhor usar esse parcelamento que pagar à vista, porque o desconto é um desconto baixo. Agora, quem está no vermelho, aí é um outro problema. Aí não é um problema sazonal. Aí ele tem o problema sazonal, só agrava a dificuldade dele. Aí não tem dúvida nenhuma. O Conselho Geral do Serviço de Proteção ao Crédito é procurar os credores e negociar antes que a dívida comece a virar tomar um crescimento em bola de neve. E uma conta muito comum no começo do ano é a das compras de material escolar. Além de buscar os melhores preços, é preciso atenção para não acabar colocando em risco a saúde das crianças. Daqui a pouco as aulas começam e Ana Letícia está toda empolgada com o material novo. A mochila está cheia, caderno, lápis de cera, pincel, massinha de modelar e muito mais. Comprou tudo isso? Foi. Comprou tudo isso. E alguns detalhes que a gente encontra em todo o material da Ana Letícia, ó, são esses símbolos de indicação de faixa etária, símbolo de segurança, detalhes que todo mundo precisa estar atento na hora de comprar o material escolar. Evitar materiais que tenham adereços pequenos, que possam se soltar e que a criança possa introduzir esse objeto na boca. Antes de chegarem às lojas, todos os produtos devem passar por testes químicos, mecânicos, toxicológicos e biológicos que atestam a segurança e qualidade. Por isso, antes de comprar, é necessário observar se a embalagem traz o selo do Inmetro e indicações, como a faixa etária e a composição dos produtos. Esta régua, por exemplo, não deveria estar à venda porque não traz essas informações. Esses vidros de tinta guache estão com o prazo de validade vencido. A operação do IMEC ela é dividida em duas frentes. Uma é a verificação se os itens de material escolar possuem um selo do Inmetro, que é que garante que esse item foi testado e previamente testado e não oferece riscos à saúde e segurança da criança ou do adolescente. Então, a primeira frente, a gente vai ver se esses itens são certificados, que todos são obrigatórios. E a segunda frente do IMEC, o que ela faz? É garantir que nessas embalagens tenham realmente a quantidade que ele atesta. O produto deve ser prestado com qualidade. Caso não tenha qualidade, caso tenha um vício, esse vício deve ser sanado e caso não seja sanado, o consumidor tem direito de troca, de abatimento no preço ou de efetiva reparação.
O Ceará está entre os 3 estados que mais inseriram pessoas no mercado de trabalho por meio do aplicativo Cine Fácil. Veja na reportagem de Leonardo Marim. Nos últimos 6 meses, 31 mil pessoas fizeram cadastro no Cine Fácil em todo o Brasil. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram que entre maio e novembro, o aplicativo contabiliza mais de 4 mil contratações no país. São Paulo lidera com 1.349, seguido de Paraná, Bahia e Ceará, com 262 contratações. Com o acesso, o usuário pode visualizar e se candidatar às vagas disponíveis, agendar entrevistas, consultar o histórico de trabalho, entre outras funções. Depois que ele baixa esse aplicativo no celular, ele precisa preencher os dados cadastrais dele, informações como data de nascimento, nome completo, nome da mãe. E depois desses dados preenchidos, ele se direciona a uma unidade de atendimento para buscar o QR Code, que é um código que vai liberar o acesso dele em todas as vezes que ele precisar consultar vagas, verificar se tem alguma coisa no perfil dele. Ele vai utilizar, depois da liberação desse código, ele vai conseguir acessar isso sem precisar se direcionar a uma unidade. No Ceará, cerca de 4 mil trabalhadores já fizeram download do Cine Fácil. A tendência é que com cada vez mais pessoas usando o aplicativo, as agências do Cine fiquem assim, com a movimentação tranquila. Letícia veio à unidade do Cine aqui no centro de Fortaleza em busca de uma recolocação profissional e ficou sabendo do aplicativo. O aplicativo melhora porque você não vai precisar pegar ônibus, né, para vir até aqui. Em casa mesmo, agiliza mais, né, o processo. Os usuários do app têm em mãos as mesmas ofertas de vagas que as unidades físicas do Cine. Para conseguir a liberação do acesso, é preciso que o trabalhador compareça ao IDT portando RG, CPF e carteira de trabalho. Todas as informações que ele alimentou no site, elas precisam ser validadas por um atendente, que é um agente credenciado no Ministério do Trabalho, para conferir essas informações e aí sim fazer a liberação do QR Code. Se alguma informação que ele alimentou no aplicativo dele não estiver divergente do que consta no cadastro aqui, ele não consegue utilizar o aplicativo. Mais 2 corpos foram encontrados no petroleiro iraniano que está queimando desde o dia 6 de janeiro. Ele se chocou com um navio graneleiro na costa da China. Os tripulantes do graneleiro foram todos resgatados com vida no dia do acidente, mas 32 que estavam no petroleiro desapareceram. Somente um corpo tinha sido encontrado. Agora, uma equipe de 4 pessoas foi levada até o navio e localizou mais 2, além do gravador de dados, mas não conseguiu chegar até uma área do primeiro andar, onde devem estar os outros corpos, porque a temperatura atinge 89 graus. Na Arábia Saudita, pela primeira vez, as mulheres puderam assistir a uma partida de futebol masculino. A partir de junho, elas poderão dirigir automóveis. As mudanças estão sendo introduzidas no conservador país muçulmano pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, de 32 anos. Depois do ultimato dado pelo presidente Donald Trump, o Irã ameaçou os Estados Unidos com uma resposta severa. Ontem, Donald Trump adiou a aplicação de sanções econômicas contra o país, mas impôs punições contra empresas e cidadãos iranianos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, completa o primeiro ano de mandato no próximo sábado. Nesse período, ele adotou uma política protecionista e nacionalista e se envolveu em inúmeras polêmicas. Vamos ver agora o que mudou dentro dos Estados Unidos e no relacionamento do país com o mundo, com a nossa correspondente em Washington, Paola Diurti. Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro e passou a implementar mudanças para desfazer o projeto de um país mais globalizado e progressista de seu antecessor, Barack Obama. No que dependia do executivo, Trump conseguiu começar a presidência com medidas eficazes, como o anúncio de que os Estados Unidos iriam abandonar as negociações para a parceria Transpacífico, o acordo comercial com países asiáticos que havia sido assinado no ano passado, sinalizando para os primeiros indícios de uma política comercial mais protecionista. Pouco depois, uma medida na área de segurança, o decreto para barrar a entrada de refugiados e de cidadãos de 7 países muçulmanos nos Estados Unidos. A ordem sofreu reviravoltas durante o ano, foi suspensa pela Justiça e Trump teve que emitir um novo decreto barrado novamente.
Apareciam os primeiros sinais de que convencer os outros poderes da necessidade de isolar o país não seria tarefa rápida. Só em dezembro, a Suprema Corte autorizou a implementação da lei. Na sua primeira visita como presidente, escolheu os aliados Arábia Saudita e Israel, onde visitou o Muro das Lamentações, já antecipando o que seria uma das medidas mais polêmicas do ano, o reconhecimento de Jerusalém como capital israelense, que viria só em dezembro. Ainda sobre imigração, um dos principais temas da campanha, Trump não conseguiu construir o tão prometido muro na fronteira com o México, mas tomou outras medidas, como o fim do programa que autorizava imigrantes ilegais que haviam entrado nos Estados Unidos quando crianças a trabalhar no país. No orçamento, aumentou as verbas das Forças Armadas e pediu cortes para o Departamento de Estado e a Agência de Proteção Ambiental. Ainda tentando desmontar as medidas ambientalistas do antecessor, aprovou a construção de oleodutos e decretou medidas para incentivar a indústria do carvão, que havia sofrido restrições na era Obama por ameaçar os Estados Unidos de não conseguirem cumprir as metas do Acordo de Paris. Em junho, Trump abandonou o acordo. O presidente ainda conseguiu algumas vitórias no Congresso, como a nomeação de seu candidato Neil Gorsuch para a Suprema Corte do país. Mas durante a maior parte do ano, a relação com os parlamentares foi difícil. Eles não aprovaram seu projeto para desmontar o Obamacare, o sistema de saúde pública implementado pelo antecessor. Ele também teve dificuldades com a justiça. Membros da sua equipe foram acusados de manter contato com oficiais russos durante a campanha eleitoral de 2016 para prejudicar a então candidata Hillary Clinton. Ele acabou tendo que demitir seu assessor de segurança nacional, Michael Flynn, acusado de ter mantido conversas inapropriadas com o embaixador russo em Washington, Sergei Kislyak. Alegando má condução nas investigações sobre a Rússia, Trump demitiu o diretor do FBI, James Comey, que depôs no Senado, dizendo que o presidente o havia pressionado para que ele abandonasse as investigações. Durante suas viagens, Trump encontrou-se 2 vezes com o presidente russo, Vladimir Putin. Com relação ao uso da força, o presidente ordenou o bombardeamento de uma base aérea na Síria, de onde o líder sírio Bashar al-Assad teria conduzido um ataque com armas químicas, o primeiro ataque direto dos Estados Unidos à Síria em mais de 6 anos de guerra civil. Trump e Kim Jong-un travaram uma batalha retórica pelo Twitter e pelos canais oficiais norte-coreanos. E depois de uma série de testes nucleares do país, palavras duras no discurso para as Nações Unidas, a ameaça de destruir totalmente a Coreia do Norte. A China prometeu colaborar com a questão e durante sua visita ao país de Xi Jinping, Trump pareceu menos propenso a acusar os chineses de explorarem comercialmente sua relação com os Estados Unidos. No final de 2017, uma primeira grande vitória no Congresso. Os parlamentares aprovaram a reforma tributária, que promove cortes permanentes nos impostos para empresas e temporários para indivíduos e famílias. A oposição diz que a medida terá impacto negativo no déficit dos Estados Unidos ao longo da próxima década e que beneficiará os mais ricos. Trump garante que ela criará muitos empregos e revitalizará a economia. De qualquer forma, foi um momento de alívio para o presidente ao final de um ano conturbado. Agora, em janeiro, Donald Trump enfrentou a publicação de um livro com declarações comprometedoras de assessores da Casa Branca e foi acusado de ofender vários países em desenvolvimento com um palavrão. Depois dessa pequena retrospectiva sobre o primeiro mandato do presidente norte-americano, nesta semana o presidente Donald Trump voltou a ameaçar o Irã. Só que o país ameaçou os Estados Unidos com uma resposta severa. Ontem, Donald Trump adiou a aplicação de sanções econômicas contra o país, mas impôs punições contra empresas e cidadãos iranianos. O ministro de Relações Exteriores do Irã classificou as sanções de ação hostil e afirmou que a medida ultrapassou todas as linhas vermelhas de conduta e que será respondida com uma reação séria.
Na sexta-feira, os Estados Unidos impuseram sanções contra 14 empresas e cidadãos iranianos, entre eles o chefe do Poder Judiciário. Mas foi mantida a suspensão de sanções econômicas, o que sustenta o pacto nuclear firmado com potências mundiais. O acordo nuclear com o Irã foi assinado por Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, China e Rússia em 2015. O pacto impede o país do Oriente Médio de produzir armas nucleares em troca da retirada de sanções econômicas. Mas o presidente Donald Trump afirma que o termo tem falhas desastrosas e quer que seja revisto em 120 dias. O Irã sempre defendeu que o programa nuclear tem fins pacíficos. Para o diretor de pesquisa do Conselho Nacional Iraniano-Americano, Reza Mahashi, a única razão para o governo Trump permanecer no acordo é porque potências mundiais disseram que os Estados Unidos ficariam isolados se saíssem. Para ele, o que Trump tenta fazer é forçar o Irã a abandonar o pacto e assim ninguém culparia os norte-americanos pelo fracasso. Daqui a pouco vamos mostrar um triste retrato social a poucos quilômetros do centro de Brasília, a comunidade do Sol Nascente. E a gente quer saber como melhorar as condições sociais das comunidades pobres do Brasil. Eu acho que pode começar pela educação, né? Eu acho que é o princípio de tudo, né? Eu tive agora há pouco tempo na Escandinávia, Suécia, Noruega, e visitando alguns amigos, e a base é a educação, né? Mas moradia pessoal, né? Comida e emprego também, né? Eu acho que primeiro tem que levar a política a sério, porque eu acho que as pessoas não são sérias, principalmente no meio da política. Tem que se pensar com lógica, com inteligência, sabe? Traçar planos a longo prazo e colocar esses planos em funcionamento. Mas a TV Brasil é 10 e você acompanha nossa programação em alta definição de som e imagem na Operadora NET, no canal 531 em todo o país. E também estamos ao vivo no Facebook. Passa lá na nossa página e assista aonde quiser. Participe enviando suas críticas e sugestões e responda a nossa pergunta do dia. A seguir, a preservação dos mananciais é o tema da última reportagem da série Água, um bem precioso. Confira em 2 minutos.